noite, tudo bem, pessoal? Vamos bater um papo bacana aqui, falar do que está acontecendo no mundo rodoviário hoje, no transporte coletivo em si, em Belo Horizonte, no sistema de transporte coletivo. Estamos vendo a guerra da Ucrânia, o que está gerando de impacto negativo no transporte coletivo em todo o sistema, onde que as empresas hoje se encontram passando dificuldade por um aumento absurdo do óleo diesel. Li uma reportagem hoje muito interessante, onde que as empresas do transporte coletivo deixam bem claro que não tem como manter o transporte da forma que está, sem o reajuste de tarifa. Mas fica aí a pergunta, se ter o reajuste necessário da tarifa, será que a população vai dar conta de pagar? Será que a população vai ter condições de assumir essa responsabilidade? Porque esse impacto que vem causando nas tarifas de Belo Horizonte é causado por uma briga política do prefeito, aonde que sempre tentou fazer política em cima do transporte público, sempre prometendo coisas e nunca trazendo soluções para os problemas do transporte coletivo. Então isso gerou um impacto muito grande. Eu vejo todos falando aqui só do usuário. O usuário é apenas uma das vítimas do sistema do transporte coletivo. A maior vítima é aqueles operadores do transporte coletivo, aqueles motoristas que hoje têm excesso de função, que trabalham sob pressão, estão fazendo horários que não estão dando tempo nem de muitas das vezes fazer a sua refeição. E o usuário não entende que o caminho mais certo de reclamação nesse momento não é o motorista, não é você ir falar com o motorista, não é você indignar contra o motorista. A gente tem de procurar os órgãos competentes para fazer as reclamações devidas. E sempre que a gente puder, tá apoiando aquele operador que está atrás do volante, porque ele é uma vítima do sistema também. Ele é um cara que está sendo usado ali de uma forma ou de outra para tentar amenizar o impacto negativo que tem para o usuário. Sabemos que tem vários operadores do sistema que são sem educação, que têm as suas dificuldades, sim, mas isso tudo que vem acontecendo com o operador do sistema do transporte, isso é coisas que vem causada há anos. Por quê? A falta de empatia. A gente não sabe se colocar no lugar do outro. A gente só sabe pensar no nosso umbigo. A partir do dia que a gente passar a pensar no próximo e passar a entender as dificuldades do outro, a gente vai conseguir amenizar um pouco o impacto dentro do transporte coletivo. Uma coisa que eu falo diariamente, população, vamos entender, o motorista ele está tendo uma sobrecarga muito grande, aonde que ele já está igual um barril de pólvora. Aí você fala, ele escolheu a profissão dele, ele tem de fazer aquilo, ele tem de dar um atendimento bom. Certo, tem, mas nós não conseguimos, nós somos seres humanos. Então o que nós temos de ter? Empatia. Pensar como a gente estivesse atrás do volante. Como que seria a nossa reação? Como que seria? Então a gente tem de chegar ao entendimento que a gente tem de cobrar nos órgãos competentes. Cobrar da BH Trans, que é um dos órgãos competentes, que não tem poder nenhum mais sobre o transporte coletivo, cobrar o prefeito sobre as suas falas a respeito das empresas de transporte coletivo e depois volta atrás vendo a realidade totalmente ao contrário, como ele é empresário e ele sabe que não tem como manter um transporte público de qualidade da forma que está acontecendo hoje. O usuário vem pagando um preço muito alto por incompetência do prefeito, por ingerência, por brigas políticas às vezes.
A população sofre muito nesse sentido. A população tem as suas dificuldades. E quem paga o preço por essas situações que vem acontecendo no transporte coletivo? É o motorista que está ali na ponta. É o cara que muitas das vezes sai da sua casa sem saber se vai voltar para dentro da sua casa. Porque o mundo que a gente está vivendo hoje está muito difícil. A falta de empatia, a falta de respeito com o próximo. Então ninguém pensa nisso. Todo mundo trata o motorista como se ele fosse o ator principal, ele fosse o ator coadjuvante. Nem sei falar essa palavra não, que se ele fosse o ator principal. Ele é apenas o dublê. Ele é o dublê. O ator principal fica por trás. É chefe, é um empresário. É todos aqueles que estão por trás de nós que são os atores principais. Nós somos só dublê. Nós estamos ali para encenar um papel e fazer a nossa obrigação. Mas aí a população fala assim, mas Bruno, poderia ser melhor? Poderia. Mas como que a gente vai mudar isso? Tendo empatia. Se colocando no local do operador. Mas Bruno, como que eu faço isso? Gente, os problemas que criamos fora do transporte coletivo, dentro da nossa casa, no caminho ou no percurso, procurar deixar ele aonde que ele foi conquistado, aonde que ele foi adquirido, largar ele para lá. Na hora que a gente entrar dentro do transporte coletivo, a gente entrar com energias positivas. A gente ir para o trabalho da gente já fazendo a nossa oração, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento, para que a gente possa seguir um caminho bacana. E tudo que a gente faz para o bem, a gente tem resultados positivos. A gente tem resultados bacanas para nós. Então, é isso que eu tenho de falar. Esqueça seus problemas, entra dentro do transporte coletivo com a mentalidade. Se você puder ajudar o motorista a levar o dinheiro trocado, bacana, legal. Você está ajudando ele e criando menos uma dificuldade para ele. Mas, gente, vamos se conscientizar. Sabemos que o sistema de cartão em Belo Horizonte é meio complicado porque ele não tem muito benefício para aquele que usa ele constantemente. Mas a Transfácil criou um aplicativo onde que você faz a compra dos seus créditos e faz a compra do seu cartão, onde que você consegue fazer recarga por boleto ou por cartão de crédito, aonde que você pode andar no transporte coletivo com uma facilidade maior, sem causar um transtorno para o motorista. Porque ele cansa, gente, ele é ser humano. Nós temos hoje quase 20% dos operadores do transporte coletivo afastados com problemas psicológicos. Então, isso gera um resultado negativo muito grande. O cérebro trabalha sob pressão o tempo todo. Excesso de função. O cara tem de prestar atenção no troco, ele tem que prestar atenção na roleta, ele tem que prestar atenção em quem deu a campainha, e tem hora que o cérebro não aguenta. O cérebro, ele gera sobrecargas que ele dá verdadeiros apagões. Estamos vendo que o transporte público em Belo Horizonte tem muitas dificuldades. O transporte do MOVE, ele foi um transporte que foi feito de uma forma inadequada para a situação de Belo Horizonte. Estamos vendo que o transporte do MOVE, hoje, não é um transporte bom para o usuário que usa no dia a dia, porque ele é um transporte deficitário, ele tem as suas dificuldades. Aonde que o Cetra, junto com a BH Trans, não chegaram à conclusão que eles têm de criar mecanismo para o usuário ficar menos tempo do transporte coletivo e poder chegar na sua estação e ser conduzido à sua casa.
Mas aí você fala, mas Bruno, tudo isso tem um gasto, tudo isso tem. Mas poxa, vamos pensar, de manhã, da onde que sai o usuário? Tiraram os pontos finais do bairro e trouxeram para as estações. Bacana. Mas de manhã, da onde que vem o usuário? Do bairro. O que eu faço? Eu crio viagens ociosas, aonde que o veículo sai de um ponto do bairro, para ele conseguir dar atendimento a uma certa parte da população que precisa se locomover mais rápido para a estação. Aí dentro da estação, eu passo a ter um preparo que quando eu vejo que o sistema de estação está cheio, porque é tudo monitorado por câmera, eu consigo colocar o tanto de ônibus suficiente para me deslocar esse pessoal para a área central. Aí você fala, Bruno, você vai tirar da estação e vai sobrecarregar a área central? Não. Na área central, eu vou ter os pontos estratégicos, aonde que eu vou ter as válvulas de escape, que eu vou pôr os ônibus para sair e voltar para dentro da estação, para dar o atendimento necessário e correto para aquele outro usuário que chegou depois, que pegou o ônibus que saiu da estação. É uma diferença muito grande de tempo. Então tem como fazer essas melhorias, criar mecanismos. Nós temos um sistema que é chamado do transporte coletivo, o CCO, um sistema que não tem evolução. O CCO não olha o lado do operador. O CCO está ali para quê? Para administrar o sistema e ajudar as coisas a andar de uma forma diferente. Mas o CCO não consegue designar a obrigação dele, que é fazer o monitoramento de vias e ruas e ver por onde que esses veículos podem deslocar mais rápido para gerar uma qualidade para o usuário e para o operador. Porque isso diminui tempo. Então, isso ajuda. Então, nós temos de ter esse entendimento. O usuário tem de caminhar junto com o motorista. O usuário tem de entender que o motorista é vítima como ele. Mas tem como, tem mecanismos que a gente pode criar. O que eu vejo no transporte público hoje de Belo Horizonte é a falta de infraestrutura, a falta de investimento, a falta de estudo do transporte. Como que eu posso melhorar e fazer um transporte ficar melhor e ter qualidade no transporte? Não adianta eu ficar só apontando os problemas e não trazer a solução. Não adianta eu vir cá ficar falando a respeito do transporte e não tentar trazer a solução para o transporte. Estamos vendo o que está acontecendo na rua Ceará e na rua Piauí, junto com Alfredo Balena. É uma coisa que não dá para entender. A prefeitura manteve um estacionamento rotativo, mas não teve coragem de criar uma cabine para gerar uma qualidade de embarque para os usuários. Se você cria uma cabine na área hospitalar, tanto na Piauí como na Ceará, você cria o quê? Você cria vamos dizer, uma espécie de válvula de escape para o usuário. E você tem um ponto de recarga para aqueles usuários que andam no transporte coletivo, que são linhas paralelas que passam no Alfredo Balena. Aí você fala, mas pô, Bruno, mas qual que é a intenção? A intenção é tirar o usuário do sol, da chuva, criar uma qualidade de embarque para o usuário e você cria uma bilhetagem eletrônica mais eficaz. Por causa que não adianta eu ter os mecanismos que o Setra tem, a Transfácil tem, via aplicativos, via meios celular, se eu não tenho pontos de recarga espalhados na cidade. Então eu não consigo
fazer um transporte se tornar rápido quando ele tem as dificuldades. O móvel hoje, o direto do 51, em horários intercalados, ele demora de 7 a 8 minutos para o usuário fazer um embarque, sendo que isso poderia ser diminuído para 2 a 3 minutos o embarque do usuário, gerando uma qualidade, gerando uma melhora para o usuário. Onde que o usuário poderia desaguar mais rápido dentro da estação e ter esse trabalho de qualidade no embarque do usuário para o bairro. Criar horários extras dentro da estação para diminuir o fluxo. Isso você gera qualidade no transporte e gera melhorias. Mas o Cetra, junto com a BH Trans, junto com a prefeitura, não tem esse entendimento. Que só assim nós vamos conseguir melhorar o transporte. Vou citar só 2 linhas aqui que era necessário ter viagens ociosas saindo de dentro do bairro no horário de pico. 815, 715, 837, 707, 715, eu já falei, né? São bairros que tem muito usuário que fazem acesso ao centro. 705, ter horários estratégicos que saiam de um ponto do bairro para atender a população e conseguir ter um transporte de qualidade. Isso você vai conseguir ter eficácia, qualidade no transporte, mas não tem isso, não tem um estudo, porque tudo que você faz de melhoria para o transporte hoje, você ajuda o motorista que está lá na ponta, você beneficia o motorista. Então, hoje, para a bilhetagem eletrônica melhorar e ter uma eficácia, temos de ter mais pontos de recarga. Temos de ter mais pontos de recargas para que o usuário possa ter condições de recarregar os seus cartões e conseguir embarcar com rapidez e com segurança. Muito obrigado a todos, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Gente, o canal é novo, eu peço a todos vocês que poderem estar seguindo, dar o like, isso ajuda muito no crescimento. Vocês vê, eu não tenho editação, eu não faço capinha, eu tento trazer o melhor para vocês da forma mais simples que eu consigo fazer. Então vou estar pedindo vocês para estar ajudando a divulgar o nosso trabalho, porque isso vai fortalecer e a gente vai poder trazer melhoria para vocês, usuários e motoristas do transporte coletivo que não aguentam mais essa situação. Mas eu queria deixar mais um recado aqui. O motorista é vítima, como todos vocês, usuários do transporte coletivo. Reflita isso. Reflita isso quando você entrar dentro do transporte coletivo. Uma boa noite para todos. Mais uma vez.